O Orochimaru é definitivamente um dos vilões mais marcantes e assustadores de Naruto. Desde a sua primeira aparição, ele já traumatizava todo mundo com a sua aparência bizarra e o seu jeito absurdamente sádico. Principalmente quando lembramos como a maioria dos vilões da época ainda eram simples ou até bobos demais. Ainda assim, como esse vilão tão icônico se tornou só um coadjuvante totalmente esquecível. Como o Orochimaru sofreu essa transformação sem sentido a ponto de ser completamente desperdiçado em Naruto. Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, então bora! No clássico, Orochimaru foi apresentado como um dos vilões mais importantes da série, diferente dos antagonistas que conhecíamos até então, como os Zabuza e Haku, que sim, foram muito bons, mas ainda assim, o Orochimaru trazia uma energia muito mais sombria, um terror psicológico que deixava todo mundo desconfortável, de um jeito nunca visto na série até então. Só o fato de ele ter assassinado os ninjas da grama e roubado o corpo da Shiori para se infiltrar em Konoha já é bizarro bastante, mas, não satisfeito, ele tinha que ir lá e fazer esse tipo de coisa. Obviamente o time 7 fica completamente em choque vendo isso, e com razão, convenhamos, já que todo o estilo do personagem, as cobras, a gosma, a voz, o jeito dele, tudo é feito pra deixar todo mundo morrendo de medo, e funciona. A capacidade de regenerar o seu próprio corpo, renascendo exatamente como uma cobra, roubando os corpos de outras pessoas pra usar como se fosse o dele, ver a pele de alguém descamando e embaixo aparecendo outro rosto, isso é sem condições. Cara, essa é provavelmente a habilidade mais bizarra e sombria da obra inteira. E sim, eu tô usando muito a palavra bizarro, mas não tem jeito, ela define perfeitamente o Orochimaru. Ao mesmo tempo que ele consegue ser super carismático, alguém que, por mais estranho que seja, você quer ver na tela, quer saber o que ele vai fazer e principalmente como os outros personagens vão reagir a isso. Tanto que o anime inteiro, pelo menos nessa parte, trabalha pra criar essa aura absurda ao redor do personagem, no quão assustador e perigoso ele é, a ponto de até uma Jonin experiente ficar com medo dele. Claro, ele é um Sannin lendário, um nível totalmente diferente de um Jonin comum, mas no início a gente ainda não sabe disso. Os seus rostos sumiram, não há dúvida. Esse é o jutsu dele. Por que ele está aqui? O que está fazendo na prova Chunin? E essa aparição dele foi justamente porque ele queria ver de pertinho todo o potencial do Sasuke, o último Uchiha de Konoha, de quem ele pretendia roubar o corpo pro seu ritual de transferência, o que fica bastante claro na sua luta contra o time 7 na Floresta da Morte, já que ali ele faz questão de humilhar o Sasuke o máximo possível, mostrando pra ele o que o verdadeiro poder significava, na clara intenção de seduzir o Sasuke com esse poder, além, é claro, de mostrar o quanto ele é sádico e cruel, quase matando Naruto e torturando psicologicamente a Sakura no processo. Toda essa missão ainda tinha como um dos seus objetivos principais acertar as contas com seu antigo mestre, o Hiruzen Sarutobi. E para isso ele usa de uma aliança com a Vila da Areia e a confusão do exame Chunin para ter um confronto gigantesco com o terceiro Hokage. Nessa batalha, a sua ambição e o desprezo pela vida humana ficam tão claros quanto a sua maldade em si. Sua busca pela imortalidade o levou a enfrentar a própria morte, desafiando seu antigo mestre em uma das batalhas mais marcantes da obra inteira. Alguém que inclusive foi o maior responsável por Orochimaru ainda estar vivo e à solta, já que quando mais novo, na época que ele ainda fazia os seus experimentos bizarros em Konoha, ele foi descoberto e pego pelo Hiruzen, que ainda assim teve misericórdia dele, deixou ele fugir, o que também torna ele responsável por todas as atrocidades que o seu ex-aluno cometeu mais tarde, algo que a gente já discutiu no canal, nesse vídeo aqui. Essa batalha por si só já é bastante complicada de se entender no início, já que de cara o Orochimaru invoca o Hashirama e o Tobirama pra luta, personagens absurdamente poderosos e importantes pra obra, mas que aqui não fazemos a menor ideia de quem eles são, e isso tira bastante peso dessa luta, já que só descobrimos a importância desses dois personagens bem mais pra frente na obra. Ainda assim, toda essa ideia de invocar os mortos, antigos aliados para lutar contra o Hiruzen, faz o Orochimaru parecer ainda mais assustador e temível, principalmente porque no fim das contas ele realmente consegue matar o Hiruzen, mesmo que às custas dos seus braços, que foram selados pelo terceiro Hokage. Nesse arco ele também consegue colocar a marca da maldição no Sasuke, fazendo o moleque quase morrer no processo, e mesmo assim ele ainda consegue convencer o pequeno Uchiha a abandonar a vila em busca de poder, sabendo que ele ia ser sacrificado em algum momento. Ou seja, no fim das contas o Orochimaru cumpriu perfeitamente seu objetivo de invadir a vila mais poderosa do mundo ninja. E agora você me diz, tem como falar que ele não é brabo? Não tem jeito. O Orochimaru é o tipo de vilão que, se fosse apagado, levaria a obra inteira junto, de tão importante. Claro que aqui eu tô falando de Naruto clássico especificamente, porque no Shippuden, mas calma, a gente fala disso depois. Até porque no clássico ele ainda tem muita importância, já que o Hiruzen fez a gentileza de selar os seus braços, pelo menos uma coisa boa, né? E sem os braços ficaria muito mais complicado para o Orochimaru fazer as cobrices dele. Então ele precisava encontrar alguém com capacidades curativas poderosas o suficiente para consertar os seus braços. Por sorte, ele conhecia a pessoa perfeita
perfeita para isso, a Tsunade. Mas, obviamente, não seria só ir lá e pedir à sua grande e querida amiga uma mãozinha, literalmente. Já que o passado deles foi muito mais complicado e sombrio do que pensamos no começo. Como Genin, os três foram unidos justamente sob a liderança do Hiruzen, que com o tempo viu que cada um deles era sim muito promissor, principalmente o Orochimaru, que apesar de já ter aquele jeito esquisito e meio recluso dele, tinha um interesse enorme pelos conhecimentos de ninjutsu, o que só se intensifica depois que ele encontra uma pele de uma cobra branca próxima ao túmulo dos seus pais. E ao perguntar ao Hiruzen o que significava aquilo, ele recebe a resposta de que a cobra branca representava a boa sorte e a renovação, e que talvez os seus pais também tenham renascido em algum outro lugar. Uma explicação que obviamente era uma forma de consolar o Orochimaru, que era só uma criança órfã e não merecia passar por esse sofrimento. Esse foi o momento em que ele desenvolveu seu interesse pelas cobras e os seus simbolismos, a ponto de fazer um pacto com as serpentes para usar o seu modo sábio e as suas invocações, além, é claro, de usar o conceito da troca de pele das cobras para basear os seus jutsus de troca de corpo. Todo esse conjunto fez dele forte o suficiente para enfrentar, junto com Jiraiya e a Tsunade, o Hans durante a Segunda Grande Guerra Ninja, e só depois dessa vitória que o trio recebeu o título de Sanins Lendários. A partir daí foi só sucesso, os três passaram a ser muito mais reconhecidos e respeitados em Konoha, principalmente o Orochimaru, que também teve muito destaque na Terceira Grande Guerra Ninja. Seu desempenho durante essa guerra foi tão grande que ele foi considerado um candidato a quarto Hokage, ao lado do Minato, que também foi um grande herói na guerra. Ou seja, o Orochimaru tinha tudo para ter um futuro brilhante em Konoha. Ele era um prodígio, super habilidoso e inteligente, sendo pontuado inclusive com 190 nesse atributo, muito próximo de outros gênios como Kakashi e Shikamaru, que também ficavam por volta dos 200 pontos, o que eventualmente também levou ele a se tornar um membro da Anbu Raiz, que servia diretamente ao melhor e mais carismático personagem da obra, que vocês sabem que é meu favorito, Danzo, que inclusive eu preciso muito fazer um vídeo sobre ele, sinceramente, esse cara merece. Comenta aí se você quiser um vídeo sobre ele. Mas o ponto aqui é que o Orochimaru continuava o seu caminho para se tornar o quarto Hokage, tudo na expectativa de usar esse cargo para aumentar a sua influência e autoridade na vila, algo que o Hiruzen já sabia. Ele conhecia muito bem a maldade no coração do seu ex-aluno, mas acreditava que seria possível salvar o seu amado prodígio. Mesmo assim, colocar Konoha nas mãos dele seria algo impensável, e por isso o Minato foi escolhido. O que faz o Orochimaru meter o louco completamente sobre os seus experimentos, já que agora ele não tinha muito a perder, então foda-se. Ele começou a expandir os seus experimentos humanos, implantou o DNA do Hashirama em 60 crianças que ele mesmo sequestrou para tentar recriar o Mokuton, tudo isso com a ajuda do Danzo, é claro. Um projeto que deu super errado em quase todas as crianças, com exceção de uma delas, que mais tarde descobrimos ser justamente o Yamato, e eu sabia que ele não era normal, ninguém com um olho desse é normal. Foi o Orochimaru que usou esse mesmo processo para unir as células do Hashirama no braço cheio de Sharingans do Shin, para depois transplantar esse braço pro Danzo. Nesse período ele também desenvolveu inúmeras outras técnicas e experimentos macabros, como o Edo Tensei, que ele aprendeu, e a variação que ele mesmo criou, a reencarnação do cadáver vivo, até o nome é macabro. Com essa técnica ele conseguia transferir a sua alma para o corpo de outra pessoa, o que virtualmente tornava ele imortal, assim como era seu desejo. Justamente a técnica que ele pretendia usar com o Sasuke se não fosse o Itachi. Mas por que exatamente eu tô falando de tudo isso se o ponto principal era a relação dele com o Sannin e a recuperação de seus braços? Simplesmente porque tudo isso aconteceu antes dele ser descoberto pelo Hiruzen, momento em que ele finalmente deixou Konoha e entrou para Akatsuki, sendo parceiro do Sasori por algum tempo e se tornando um dos membros mais importantes do grupo. Até, adivinha só, ele tentar roubar o corpo do Itachi, que a essa altura tinha acabado de entrar na organização, o que obviamente não deu certo e por isso ele precisou fugir também da Akatsuki. Isso é interessante porque mostra claramente o quão egoísta e impiedoso ele é, sempre colocando os seus interesses acima de tudo e todos. Nem mesmo o grupo criminoso mais temido e famoso do mundo ninja foi capaz de impedir que ele fizesse isso. E acredite, esse egoísmo vai ser muito importante mais pra frente. Tudo isso que eu disse até agora serve pra provar o quanto a história do personagem é rica e complexa. Ele não é só um vilão aleatório que dá medo. O Orochimaru é um dos personagens mais complexos e bem construídos da obra. Alguém que só depois de cometer todas essas atrocidades se torna um Nukenin e um inimigo dos Sanins Lendários. E é aí que voltamos pra parte onde ele precisa da ajuda da Tsunade para curar os seus braços selados. Mas sabendo que ela jamais aceitaria assim, de graça, entre aspas, ele propõe uma troca. Ela curaria os seus braços e ele traria de volta o seu irmão e o seu namorado morto. Cara, olha o nível desse filho da puta. Nenhum escrúpulo ou empatia pela Tsunade, usando as duas pessoas que ela mais amou na vida como moeda de troca. Claro que essa negociação e o estado mental da Tsunade é muito mais complexo e profundo do que dá pra citar aqui em 2 minutos. Até porque a gente já tem um vídeo dedicado a personagem aqui no canal. Vou deixar tudo nos cards pra vocês darem uma olhada depois desse vídeo aqui. A questão é que ela não aceita o acordo, obviamente, e eles caem na porrada logo depois, invocando cada um seu contrato animal, que é uma sequência muito boa também, que ajuda a gente a ter uma ideia melhor do seu real
real nível de poder. Tudo isso que vimos até aqui é um resumo superficial da história do personagem, suas principais aparições e influência no universo de Naruto. Tudo pra mostrar o quanto ele era, no clássico, um vilão foda, que botava medo em todo mundo, que tinha planos geniais que normalmente davam certo, além de lutas super marcantes pra obra. Alguém com um potencial absurdo pra ser ainda mais importante no futuro, já que os personagens estariam mais velhos e maduros, então temas ainda mais pesados poderiam ser abordados. Mas não é o que acontece. E por isso, agora sim, vamos entrar em Naruto Shippuden, onde as coisas vão tomar um rumo completamente diferente do que a gente esperava. No início, Orochimaru ainda é o vilão principal, já que ele ainda é o mestre do Sasuke e um dos maiores responsáveis pelo seu afastamento de Konoha e do Naruto. Tanto que uma das primeiras grandes lutas é justamente contra ele, em que o Naruto entra no modo 4 caudas e causa um estrago gigantesco na floresta com a sua Bijudama, sendo inclusive uma das cenas mais marcantes desse início. Esse ataque, apesar de muito poderoso, não foi o bastante para trazer o Sasuke de volta. E por isso ele continua seu treinamento com Orochimaru, sendo moldado de acordo com seus ensinamentos e princípios. E aqui é importante a gente falar o quanto o Orochimaru foi importante para a mudança de mentalidade do Sasuke, que depois do treinamento com o Sannin se tornou muito mais frio e calculista, virou quase um Peaky Blinders o moleque. Foi ali que o Sasuke aprendeu a usar sua sede de vingança do jeito certo, com inteligência, e não do jeito desesperado e impaciente de antes. Então se hoje o Sasuke é aquele cara fodão em Boruto, agradeça ao Orochimaru. Todo esse treinamento continuou acontecendo por mais algum tempo, até que finalmente o selo colocado pelo Hiruzen começou a enfraquecer muito o Orochimaru. Com isso, ele fica cada vez mais fraco e debilitado, sentindo a urgência de tomar o corpo do Sasuke para sobreviver. Mas, em contrapartida, o Sasuke já estava ficando forte o suficiente para derrotar, entre aspas, o seu mestre. O que ele realmente faz. E com isso, o Orochimaru acaba sendo selado dentro da mente do Sasuke, o que na época deixou a comunidade de Naruto chocada. Afinal, ele ainda era um dos maiores vilões da obra, e agora estava tecnicamente morto. E depois de toda a sua importância no clássico, como seria o futuro da obra sem ele? Felizmente, no seu selamento ele ainda estava vivo, só esperando o momento certo para tomar o corpo do Sasuke definitivamente. E isso realmente acontece algum tempo depois, na luta contra o Itachi. Quando o Sasuke já está fraco demais para manter o selamento, o Orochimaru começa o processo de possessão total, que teria dado a ele mais um corpo jovem, saudável e poderoso para viver mais uma vida se o Itachi não tivesse impedido. E assim, depois desse selamento definitivo, por assim dizer, ele fica praticamente desaparecido por quase 200 episódios, só voltando próximo da quarta grande guerra ninja, quando o próprio Sasuke o traz de volta à vida. Só que agora muito mais calmo e reflexivo sobre tudo, a ponto de aceitar ajudar o Sasuke na sua busca por respostas sobre o passado dos Uchiha e as motivações do seu irmão. Claro, no processo ele finalmente ia conseguir recuperar os seus braços, mas ele não para por aí. Ele decide continuar com seu acordo, retirando os Zetsus brancos do corpo do Sasuke e os usando como sacrifícios para reviver os 4 Hokages, o que acabou ajudando e muito Konoha na guerra contra o Madara. Todo esse trecho reforça o quão inteligente e estrategista o Orochimaru realmente é, estando sempre 2, 3 passos à frente dos seus inimigos. Mas, ainda assim, vem a pergunta: por que ele faria isso? O conhecimento e a experiência de cada um daqueles Hokages com certeza era algo que ele buscava, mas o Edo Tensei já estava com ele há muito mais tempo, e ele poderia ter essas respostas antes ou até depois, sem necessariamente ajudar o Sasuke ou o Konoha. A resposta que ele dá para essa pergunta é basicamente curiosidade. Ele diz que agora quer observar os novos caminhos que o Sasuke decidia trilhar, mas, de novo, isso faz sentido pro personagem? Alguém extremamente egoísta, que buscava acima de tudo e todos a vida eterna e o poder absoluto. Ele ainda disse que não era forte o bastante para roubar o corpo do Sasuke naquele momento, o que é compreensível. Mas mesmo assim, isso não justifica o fato dele se tornar bom, entre muitas e muitas aspas. Depois de ter visto o Kabuto agindo no seu lugar, ele mesmo justifica dizendo que cometeu um erro de julgamento no passado, e que por isso agora queria tentar um caminho diferente. E eu não sei vocês, mas eu particularmente achei essa mudança muito mal explicada e desenvolvida. Todas essas justificativas para essa transição do personagem são simplesmente fracas demais, principalmente para alguém que sempre foi sádico e cruel ao extremo, que tinha prazer em causar sofrimento nos outros. Claro que essa mudança poderia ser algo bom, se bem feita. Como por exemplo, se ele tivesse aparecido mais vezes, mostrando ele se questionando, refletindo, tendo dúvidas no processo. Mas não, ele sempre foi muito convicto, demonstrando uma certeza absoluta de que aquele era o seu caminho. Pra de repente ele mudar assim, do nada, simplesmente não faz sentido. E pior, todo o seu desenvolvimento e background no clássico foi completamente esquecido no Shippuden. Tanto que eu levei 9 minutos pra resumir o clássico e 2 minutos pra resumir o Shippuden. Como um personagem
personagem tão interessante, um vilão tão assustador, virou um bichinho de estimação pro Sasuke? Qual a lógica disso? Ainda mais quando, depois da guerra, ele recebe o perdão pelos seus crimes e se torna um cidadão comum em Konoha, mal sendo vigiado por alguns shinobis. É muito fraca essa conclusão, principalmente porque agora, em Boruto, seu papel é basicamente de um cientista, uma figura cômica no anime. E essa transformação especificamente não faz nenhum sentido, principalmente dessa forma que foi feita. Até o filho dele, que tecnicamente é um dos protagonistas da obra, é vazio e sem profundidade. Tudo isso faz parecer que essa relação dele com o Mitsuki, na verdade, é uma tentativa muito mal feita e barata de redenção pro personagem, o que deixa ainda pior a situação. E por isso a trajetória do Orochimaru depois do clássico é pra mim um desperdício completo. Ele era um dos, se não o principal vilão da obra. Botava medo, era assustador, bizarro, suas ações tinham consequências sérias, ele tinha lutas fodas e marcou a infância de muita gente, pra agora se tornar só um cara estranho com a cara branca. Não dá pra justificar isso. Naruto por si só tem muitos personagens desperdiçados, potenciais gigantescos que são simplesmente jogados no lixo. Essa é provavelmente a maior reclamação dos fãs da obra, inclusive. Mas eu sinceramente não consigo pensar num vilão que foi mais injustiçado que o Orochimaru. Claro, a morte do Madara foi ridícula e isso é revoltante, mas o Orochimaru definitivamente merecia mais. Tanto quando falamos de batalhas marcantes, quanto o desenvolvimento na segunda parte, em que ele foi completamente esquecido. E por isso, pra mim, ele é o vilão mais desperdiçado de Naruto. Agora, se você discorda de algo que eu disse aqui ou quer acrescentar alguma coisa na discussão, fica à vontade pra comentar aí embaixo, com educação, é claro. Se você gostou e não tá inscrito, se inscreve aí e ajuda a gente a chegar em 100 mil inscritos. Meu muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos membros do canal, os sanins lendários que me ajudam a continuar trazendo conteúdos como esse aqui. E se você também quiser apoiar o canal, considere também se tornar um membro. Com só 5 pila no mês, o preço de um lamen, você já tem acesso aos vídeos exclusivos, seu nome aqui nos créditos finais e principalmente, você ajuda o canal a continuar vivo. E por isso, meu muito obrigado. Então, tamo junto a nós e te vejo no próximo vídeo. Valeu!